Então, irmãos, a gente já iniciou aqui hoje pela manhã falando um pouco sobre esse mapa, né? E a gente mais uma vez queria deixar na dependência do Senhor o ensino dele para nós, porque eu aqui eu não sou ninguém, não tenho capacidade nenhuma para estar aqui, mas como o menino também me disse, né? O Senhor ele não chama os capacitados, ele capacita os chamados, né? Então estamos totalmente na dependência do Senhor e que através do seu Espírito que habita em cada um de nós que cremos nele, ele possa trazer uma mensagem que seja útil para os nossos corações nesse dia de hoje. Então, irmãos, falamos bastante já sobre esse mapa, né, sobre o seu início. Eu quero só fazer uma recapitulação com vocês rápida. Este mapa aqui foi produzido no ano de 1943, né? Não sei se tem pessoas que nasceu antes disso aqui, né? Mais de 80 anos de idade, pelo irmão chamado Niels Lawrence Olsen, né? Na cidade de Lavras, Minas Gerais, né? Então ele fez esse mapa aqui na sua época, eu creio que foi uma coisa assim extraordinária, porque hoje já é difícil de alguém sentar e planejar isso aqui, né, de desenhar isso, de elaborar isso, imagina naquela época, né? Então, nas limitações da época dele, ele colocou algumas ilustrações aqui, desenhos, né? Acredito que ele tenha desenhado na mão, né, cada desenho desse aqui, e hoje a gente tem a facilidade da internet, né? Então, quando eu tomei gosto por esse mapa, eu decidi então fazer um processo de atualização nessas ilustrações. A princípio, a minha ideia, o meu objetivo era apenas fazer de uma forma que ficasse virtual, para me poder transmitir no projetor, né? A minha ideia era essa, era pegar o mapa, não trocar os nomes, mas mudar aqui as fontes, de uma forma que elas ficassem mais visíveis para me passar no projetor. Só que aí eu fui pensando, falei, se eu conseguir trocar as ilustrações e melhorar aqui as imagens. Então, aí eu fui correr atrás disso, né? Quando eu sentei para começar a atualizar o mapa, eu comecei aqui pelo Jardim do Éden, né? Inocência. E eu não sou desenhista, eu não conheço nada sobre ilustração eu não sou desenhista, eu não sei fazer arte digital. Aí eu fui na internet, né? Pesquisei lá, eu quero uma árvore, desenho de uma árvore. Aí eu peguei o desenho de uma árvore, fui lá e botei o desenho de uma árvore. Quero agora um desenho de Adão e Eva atrás de uma moita. Que dificuldade de achar. Na internet, imagens prontas, você não acha com facilidade. Aí fiz a dispensação da inocência, aquela bolinha ali, ficou um negócio tão estranho, uma serpente estava dando uma linguinhazinha, né? Uma serpente estranha enrolada na árvore, eu falei, não estou gostando. Mas aí vem o Senhor nos capacitando, eu que já tinha experiência com internet, né, com edição, Photoshop, sei fazer a montagem, né? Então o Senhor foi nos capacitando e eu descobri a inteligência artificial que gera as imagens para mim. Então eu fui lá e comecei a fazer as imagens sendo geradas. Por exemplo, eu queria uma imagem lá de Lúcifer, aí eu descrevi o que eu queria. Eu quero um anjo mais ou menos de 30 anos de idade, cabelo castanho, roupa amarela, e bonito. Aí eu escrevia, ele gerava a imagem. Aí eu ia selecionando, ele gerava várias imagens, ia selecionando até achar uma que eu achava que estava boa. Então assim a gente foi fazendo a ilustração de todo esse mapa. Tem quase 7 meses que eu iniciei esse trabalho. Eu comecei no dia 11 de novembro do ano passado, né, a fazer esse trabalho de atualização, né, com o objetivo de apresentar ele mais para a igreja. Só que eu vi muitos outros irmãos que já conheci, já teve contato, que estava doido para ter acesso a esse mapa e não conseguia. Eu falei assim, então vamos começar a disponibilizar esse mapa, vamos começar a enviar para os irmãos que gostam de escatologia, os irmãos mais antigos que conhecem, e assim fui fazendo, fui pedindo ajuda também, porque eu comecei a fazer esse mapa aqui sabendo de pouca coisa, né? Como hoje ainda sei pouca coisa, mas é um bocadinho a mais. Então aí outros irmãos que foram, eu vou te ajudar nisso aí foram me instruindo, foram me ajudando. Irmão, aqui tem muito tempo que eu conheço esse mapa, tem um lugarzinho aqui que está errado, a referência, muda isso. Então a gente teve a ajuda de outros irmãos para fazer essa ilustração. Então 7 meses depois, né, a gente tem esse mapa aqui que está completamente atualizado. Porém, como eu disse para outro irmão aí, eu ainda pretendo alterar algumas imagens para melhorar cada vez mais, né? O trabalho do Senhor tem que ser feito da melhor forma possível. Então a gente vai trabalhando, vai aprendendo, vai se edificando e passando também um pouco do aprendizado para os irmãos.
Então, este mapa aqui, como já falamos, ele conta a história desse plano divino, né? Esse plano que Deus teve para a humanidade, para que em todas as épocas e eras os homens chegassem ao seu conhecimento e para eles ficassem indesculpáveis perante Deus, pois ele se revelou ao homem em todas as eras de alguma maneira. Então aqui, antes a gente falou, né, antes dele criar esse mapa, no seu eterno passado, ele com a sua onisciência, ele já sabia que iria criar o homem, já sabia que o homem que ele ia criar iria pecar, já sabia que ele ia ter que enviar Cristo para morrer, né? Lá em Apocalipse fala que o Cordeiro de Deus está morto desde a fundação do mundo, né? Algo nesse sentido. Então aqui ele já planejou tudo, né? Ele dá um início à sua criação fazendo os anjos. Aí tem uma teoria da lacuna, né, que eu expliquei um pouco aqui sobre a criação original de Gênesis 1, verso 1, né? Depois tem um espaço de tempo indeterminado. Uns vão falar, os dinossauros viveram nessa época, dessa terra original, mas é um outro estudo à parte, né? A gente conversar sobre a criação em si. Mas o fato é que Satanás foi criado perfeito, mas orgulhou no seu coração que subir ao mais alto dos céus, né, e se fazer semelhante ao Altíssimo, né? Ele desejou, ele se orgulhou em seu coração, então ele foi deposto, carregando consigo um terço das hostes angelicais, né, um terço dos anjos, e foi deposto do seu cargo, né? Ele foi lançado, né, e por conta pelo juízo que Satanás e seus anjos recebem, aquela criação original de Deus se transforma sem forma e vazia, como está descrito ali em Gênesis versículo 2, né? Então aí depois o Senhor vai fazer a criação do homem, ele reforma a terra em 6 dias, né? Está escrito aqui, ó, semana da recriação, né? Em 6 dias ele recria, no 7º ele descansa para o homem habitar. Cria também o ser humano perfeito, né? Adão e Eva, o homem peca, passa sobre todas essas dispensações, né? A gente está acelerado aqui, irmão, só para a gente conseguir concluir o nosso pensamento nessa parte da tarde, tá? Então aqui, ó, de forma bem rápida, o homem cai, se inicia a dispensação da consciência, o ser humano mais uma vez não consegue cumprir, vem o juízo, que é o dilúvio, e muito interessante aqui, que no Antigo Testamento, muitas das coisas têm muito mais proveito do que aparentemente tem. Em Romanos 15, versículo 4, fala que tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, né? Tem proveito para nós. Então nós vemos aqui, que lá quando fala que Enoque andou com Deus e Deus tomou para si, nós vemos que Enoque ele pode apontar também para algo que vai acontecer no futuro, em que Enoque foi arrebatado antes do juízo. Vocês lembram de alguma coisa parecida com isso? A igreja, né, será arrebatada antes do juízo da graça, que é a grande tribulação. Então a gente vê que o Antigo Testamento tem várias coisas que apontam uma seta para o futuro, né? Então, essas dispensações, esse entendimento que Deus dividiu o seu plano em eras, em períodos de tempos, quem acredita e interpreta a Bíblia dessa forma é chamado de dispensacionalista. Tá bom? E eu quero mostrar para vocês aqui na parte da tarde alguns termos que são úteis para o nosso dia a dia, para o nosso estudo, seja de escatologia, seja de qualquer assunto dentro da palavra de Deus. Então, nós temos o dispensacionalismo, que é todo aquele... Dispensacionalismo é o quê? A gente ter um entendimento, a interpretação que a palavra de Deus, ela é dividida, né? As eras, o plano de Deus geral, desde a criação do mundo até a destruição da terra, ele é dividido em 7 períodos de tempo, 7 dispensações, né? E dispensacionalismo não é somente isso, não é só o entendimento dessa divisão. Dispensacionalismo é como se fosse a base para entendermos as profecias e a escatologia, né? Dispensacionalismo, ele é um óculos pelo qual vemos a palavra de Deus e interpretamos de maneira correta. Sabe por quê? Uma coisa que acontece muito hoje, que talvez os irmãos que não estão estudando tanto escatologia não conhecem, mas acontece uma confusão com acerca da posição de Israel na história. Acontece uma confusão aí. O dispensacionalismo, os dispensacionalistas, né, os irmãos da Casa de Oração, Assembleia de Deus e outras denominações que são dispensacionalista, interpreta o Apocalipse, o futuro, de uma maneira.
Aí vem os outros irmãos, né, que os presbiterianos e outras linhas, outras denominações, eles não são dispensacionalistas, ele é o oposto, eles são amilenistas também, mas vamos entrar, dispensacionalismo e a teologia do pacto, né, aliancismo, Então tem dispensacionalismo, nós, casa de oração, Assembleia de Deus, irmãos que interpretam a Bíblia de uma maneira, e tem, para fazer contraste com o dispensacionalismo, o aliancismo ou teologia do pacto. A gente vai explicar qual é a funcionalidade da gente saber disso e como isso nos ajuda e como nós usamos isso no nosso dia a dia. Porque se for só conhecimento teológico, tem pouquíssimo proveito para nós que estamos aqui. Mas o conhecimento dessas coisas tem funcionalidade, tem aplicabilidade, tem utilidade para aprender a palavra de Deus. O dispensacionalismo, ele tem 3 pontos que são chave, 3 pilares. O primeiro pilar é a separação de Israel e igreja. Dispensacionalismo, primeiro pilar, separação de Israel e igreja. Nós entendemos que Israel é um povo terreno, e a igreja é outro povo a partir de Pentecostes, né, que o Senhor, a noiva de Cristo, é outro povo, não são ligados diretamente. Já o oposto, o aliancismo, eles acreditam na teologia da substituição, que Israel deixou de ser tratada e a igreja substitui Israel. E a gente, falando assim, parece apenas uma diferença pouca, mas quando a gente vai na linha da interpretação bíblica, da escatologia, das profecias, isso aí tem consequências avassaladoras, né? E por que é interessante a gente saber disso? Porque quando você estiver lá, né, lendo alguma literatura, ou quando você estiver vendo um vídeo, uma pregação sobre o futuro, sobre escatologia, sobre arrebatamento, se você não distinguir, não perceber, não saber qual é a linha de pensamento do pregador, sua cabeça vai bagunçar toda, porque é completamente diferente. A visão que os nossos irmãos, que respeitamos eles, os presbiterianos, têm, é completamente diferente do nosso quando a respeito às coisas vindouras, às coisas futuras. Então, quando você estiver vendo lá um vídeo do Hernani Dias Lopes, um excelente pregador, gosto muito dele, né? Ele segue essa linhagem aliancista. Ele tem uma visão completamente diferente da nossa. Para eles, o arrebatamento acontece depois da grande tribulação. Para eles não estão aguardando a volta de Cristo. Primeiro, eles estão esperando o anticristo, para depois vir Cristo. Porque eles entendem que a segunda vinda de Cristo acontece depois da grande tribulação, que o arrebatamento acontece depois da grande tribulação. Então, quando vocês vão assistir algum pregador, ou ver alguma literatura de presbiterianos, tem outras denominações, mas eu estou focando nos presbiterianos porque eles são mais conhecidos. A gente tem o Augusto Nicodemos, entendeu? Que é um excelente, fala muito bem, explica as coisas muito bem, né? Inclusive quando eu me converti aos 15 anos, né? Por mais que nasci e fui criado na igreja, quer dizer, ninguém é nascido na igreja, não nasci no hospital, mas desde a minha infância, meus pais sempre me criaram e levaram para a igreja, escola dominical, né? Todo mundo precisa passar pelo momento do arrependimento, independente se ele nasceu na igreja ou não. Se você nasceu na igreja e nunca chegou ao ponto de confessar seus pecados a Cristo e reconhecê-lo como Salvador, você vai para um local que depois a gente vai trabalhar mais, né? Vocês vão perceber que o seu destino não é o céu porque você é filho de crente, porque os seus pais são crentes, porque o Senhor, Deus não tem neto, Deus tem filhos. Então você precisa se tornar filho dele, aceitando Cristo como Salvador. Então, nascido criado na igreja, né? Até os 15 anos fui esquentador de banco, estava ali só ouvindo a palavra, mas corpo presente, coração fora. Mas com os 15 anos de idade, o Senhor me agraciou, trouxe a sua misericórdia, qual abriu meus olhos, eu percebi Ele como meu Salvador, me converti. Então eu comecei a devorar a palavra de Deus com aquele primeiro amor, né, que todo mundo já passou, ficava doido para aprender, e eu entrei primeiro no livro de Romanos, né, todos os capítulos do livro de Romanos, e achei quem para me ensinar? Augusto Nicodemos, né? Então uma palavra muito boa, uma visão que, tirando uma visão escatológica, né, nos outros assuntos tem uma explicação muito boa. Comecei a estudar o livro de Romanos, aí chegou no capítulo 9, 10 e 11 do livro de Romanos, ele não falou, ele falou assim: irmãos, a gente vai pular esses capítulos,
porque eles são problemáticos e porque também fala da predestinação e fala também sobre Israel, coisas que eles não conseguem compreender. Eles desconsideram que Israel voltará a ser tratado com Deus. Para ele, a igreja substituiu Israel. Todas as promessas que são feitas para Israel no Antigo Testamento são espiritualizadas para nós, a igreja, se cumprindo em Cristo, coisa que está totalmente, completamente errada. Então, o dispensacionalismo, depois a gente vai até ler essa passagem, que eu falei do capítulo 11 de Romanos, que fala sobre a volta de Israel, que Deus voltará a tratar com eles. Mas o dispensacionalismo, os seus 3 pilares, é a diferença entre Israel e igreja. Outro pilar é a interpretação literal constante da Bíblia. A gente lê a Bíblia vendo o que é literal como literal e o que é alegórico ou figurado como figurado. E o terceiro pilar é a revelação progressiva. Então, dispensacionalismo, todos nós aqui interpretamos a Bíblia dessa forma. Nós temos 3 pilares: Israel e igreja, povo diferente; revelação progressiva e interpretação literal constante da palavra de Deus. E por que interpretação constante? O que é isso, Guilherme? Acontece o seguinte: esses pessoal que não são dispensacionalistas, eles alegorizam, ou seja, completamente tentam alegorizar a palavra do Senhor. A Bíblia, é claro que ela traz coisas que são figuradas, como quando Jesus fala que ele é a porta. Ele é uma porta? Ele é de madeira, de ferro? Que porta é essa? Então, ali, lógico que é figurado. Ele é a porta, ele é o caminho, ele é a luz, ele é a vida. Mas, quando a Bíblia fala que o milênio tem 1000 anos, é porque tem 1000 anos literais. Quando a Bíblia fala que os primeiros seres humanos foram Adão e Eva, é porque os primeiros seres humanos foram Adão e Eva. E nossa humanidade aqui nessa terra tem menos de 6.000 anos, é literal. Mas acontece que as pessoas, não, isso aí é historinha que Moisés contou para aquele pessoal lá, que na verdade nós somos da evolução e Adão e Eva nunca existiu. Os primeiros capítulos de Gênesis é tudo mentira, é tudo alegórico, é tudo figurado. Então eles tendem a fazer isso, a alegorizar a Bíblia, alegorizar textos que não são alegóricos, são literais. Então nós que somos dispensacionalistas, nós interpretamos a Bíblia de forma literal, aonde é para ser literal. Então vamos lá. Falei sobre Augusto Nicodemos e sua dificuldade com o livro de Romanos. Só beber uma água aqui que eu já estou com sede. Irmão, mais uma vez eu quero entregar esse estudo nas mãos do Senhor, porque é Ele quem nos capacita. Sem Ele não tem como. Eu não tenho capacidade nenhuma. O Hermelino fez um ato de fé para me ter chamado para estar aqui, Tanto que ele teve ato de fé e construiu um galpão desse, Então, mas é o Senhor que nos capacita e espero que Ele me use de alguma maneira aqui nessa tarde. Então, vamos abrir lá Romanos 11, verso 25 a 33. Falei com vocês, me converti, comecei a escutar Augusto Nicodemos estudo sobre Romanos, e ele pulou esse capítulo por ser complicado, e justamente porque aqui em Romanos claramente Paulo fala que Israel voltará a ser tratada, Vamos entender aqui agora. Romanos capítulo 11, de verso 25 a 33. Diz assim: Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse à plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Olha que coisa maravilhosa que Paulo está trazendo para nós aqui. Fala que Israel será salvo. Aqui fala que Israel experimentou um endurecimento em parte até que chegasse à plenitude dos gentios. Na versão de vocês talvez até que está escrito até que a plenitude dos gentios tenha entrado. Então, quando acaba a plenitude dos gentios da igreja? Na grande tribulação. Israel voltará a ser tratada com Deus durante a grande tribulação, durante a última semana das 70 semanas de Daniel, Continuando aqui, 27. E essa é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados.
Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Pois os dons eu chamado de Deus, são irrevogáveis. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram a misericórdia, graças à desobediência deles. Aqui ele está falando uma coisa impressionante. Nós alcançamos a graça, a misericórdia, pela desobediência deles. Jesus veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Portanto, todo quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em Romanos 11 aqui, ele vai falar por causa do tropeço, por causa que Israel caiu, meio que liberou assim a salvação para nós. E é claro, irmãos, que a gente falou, Jó 42:2 fala que os planos de Deus jamais serão frustrados. Então ele já sabia dessa rejeição, ele já conhecia. Tudo isso estava dentro dos seus planos. Mas aqui, ele se revelando para nós, ele vai mostrando, quão maravilhosos são os planos dele, planos que às vezes nós não entendemos. E continuando a leitura aqui, olha o que ele fala aqui, versículo 31. Assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sobre desobediência, para exercer misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e incrustáveis os seus caminhos! Então aqui tem uma passagem dificílima para eles interpretarem, para os que alegorizam a Escritura, a palavra de Deus. Mas é claro que não estamos desrespeitando nenhuma denominação, claro que não, porque entre as denominações tem divergência, divisão. Mas nós vemos aqui que o dispensacionalismo, ele nada mais é do que a base para construirmos a nossa interpretação do futuro de forma correta, porque tem muitas diferenças. Para eles, o reino milenar não vai acontecer, é literal. Para ele, quando a Bíblia fala que milênio tem 1000 anos, não tem 1000 anos. Milênio, eles acham que já estamos vivendo milênio. Eles falam que Satanás já está preso, Para quem não sabe, no milênio fala que Satanás será preso por 1000 anos no poço do abismo. Eles acham que o Satanás já está amarrado. Então Pedro, quando falou que Satanás anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ele estava ali talvez meio equivocado, Mas nós vemos que Satanás ele não está preso. Se Satanás está preso e o mundo está assim, imagina se estivesse solto, Então, olha a complexidade, olha que doideira que acontece quando a gente erra a base, quando a gente erra o alicerce. Já pensou, Hermelino, a gente lançar o alicerce aqui dessa construção, eu sei querer construir 20 metros para lá? Não tem como. Se a base está aqui, tem que ser construída aqui. Então, se a gente erra no início, na interpretação bíblica, no dispensacionalismo ou aliancismo, a gente erra toda a escatologia e até a esperança é mudada, E eu, irmãos, para mim, eu penso que eles não podem compreender o tamanho do amor de Deus por Israel. Eles não conseguem compreender isso, porque eles acham que Israel já foi, o povo judeu não tem nada a ver mais. Se eles quiserem ser tratados, eles aceitam Cristo. É claro, quem é judeu e aceita Cristo durante a dispensação da graça, ele é incluído na igreja, mas para eles já foi, Mas sabemos que Israel é o povo de Deus, é o povo de Deus terreno, que surgiu lá de Abraão, E eu creio que esses irmãos, aqui não estamos falando sobre salvação, estamos falando sobre interpretação do futuro, É claro que todo aquele que crê em Deus, independente se ele está na igreja A, B, C, vai ser salvo, entendeu? Se ele aceitou a Cristo, ele tomou posse dessa passagem, Cristo que é a ligação entre nós os homens contra Deus, ele é a nossa ligação, ele é a nossa religião. Se ele tomou posse disso, então ele vai ser salvo. Não é nada sobre salvação. Aqui estamos falando sobre a interpretação do futuro, as esperanças vindouras, Então eu creio que eles vão perder muitos galardões, pois quem mexe com Israel, mexe com a menina dos olhos de Deus. Isso é nos dito lá em Zacarias 2, verso 8. Quem mexe com Israel, mexe com as meninas dos seus olhos. Eles não conseguem compreender o tanto do amor que Deus tem pelo esse povo de Israel. E me dói muito, irmãos, no coração ver Israel tão endurecida. Não reconheceram o seu Messias, aquele que era profetizado nas Escrituras. Não reconheceram, o mataram.
E ainda disseram para o sangue dele cair sobre eles. Terrível coisa aconteceu com o povo de Israel. Mas nós sabemos desse amor que Cristo tem por eles. Nós sabemos o amor que Jesus, que Deus tem por Israel. E aqui em Mateus, queria ler a passagem aqui. Em Mateus, vocês não precisam abrir suas Bíblias, só prestem atenção na leitura. Em Mateus 23, Mateus capítulo 23, versículo 37 e 39, aqui Jesus, já próximo de seguir o seu caminho, o seu propósito para a cruz, ele vai falar algumas coisas sobre Israel, sobre Jerusalém. Ele fala assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digas, bendito o que vem no nome do Senhor. Israel tem olhos que não enxergam, tem ouvidos que não escutam. O próprio Senhor Deus endureceu o coração deles, quando eles tomaram a atitude de rejeitar o tamanho amor que veio a eles. Cristo veio ao mundo, veio para o que era seus, e os seus não receberam. Mas aqui, Jesus fala, olha o que ele fala no final: eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digas, bendito o que vem no nome do Senhor. E quando, Guilherme, que eles vão falar bendito que vem no nome do Senhor? Quando a nação de Israel, na sua totalidade, reconhecerá a Cristo como Messias? Grande tribulação, final da grande tribulação, a qual, na segunda vinda de Cristo, no final da grande tribulação, eles verão a que eles transpassaram e chorarão amargamente, como as mães choram pelos filhos, né? Então a gente vê o tamanho do amor pelo povo de Israel, e a gente quer falar um pouquinho sobre isso, sobre essa interpretação, sobre a nossa esperança de sermos arrebatados, assim como Enoque foi tirado antes do juízo, nós também seremos tirados, arrebatados, arrancados com força, raptados antes da grande tribulação. Essa é a nossa esperança. Aguardamos não o anticristo, mas aguardamos Cristo para vir nos buscar. Aqui, Guilherme, só o versículo 11, versículo 1 e o 2. Interessante você ler, capítulo 11, 1 e 2. Mas está sugerindo aqui, capítulo 11 de Romanos, a gente vai ler rapidamente, que ele fala aqui algo interessante sobre Israel também, né? Romanos, capítulo 11, versículo 1 e 2. Então eles pensam, eles interpretam a Bíblia achando que Deus quebrou o seu pacto com Israel e derrubou aquela nação, né? Então olha o que Paulo aqui, olha o que Paulo fala aqui em Romanos capítulo 11, versículo 1, Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, e da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como falava com Deus contra Israel, dizendo, ele vai continuar falando, mas aqui a gente vê, o Senhor não rejeitou o seu povo, não rejeitou Israel, como falamos, lá no profeta Daniel, essa estátua aqui, tá vendo? Daniel, ele teve várias visões, é considerado como o livro de Apocalipse do Antigo Testamento, porque ele falava muito de profecias messiânicas, falava sobre o anticristo. Aqui no livro de Daniel, 500 anos antes de Cristo, ele já falava aqui sobre o anticristo, no livro de Daniel. Então, o livro de Daniel, ele é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. Lá em Daniel, capítulo 9, ele vai nos apresentar as 70 semanas de Daniel. 70 semanas de Daniel. Ele vai falar, o anjo Gabriel falando com ele, ele fala assim, 70 semanas estão determinadas para o seu povo e sobre a sua santa cidade. 70 semanas. Essas 70 semanas, a gente não vai estudar muito a fundo isso, mas são 70 semanas de anos. 70 semanas de anos. 70 vezes 7 dá 490. Correto? Ou estou errado? 70 vezes 7, né? Porque uma semana tem 7 dias, né? E essa semana aí são semanas de anos, não semanas comuns igual a gente tem, né? 70 vezes 7, 490, certo?
Então, o anjo Gabriel traz essa profecia para Daniel, falando que 70 semanas, 490 anos estão determinadas sobre o seu povo Israel, né? Porque o povo de Daniel era Israel, o Daniel era israelita, estava exilado na Babilônia. Então ele fala dessas 70 semanas. Aí ele fala assim: para quê? Para que essas 70 semanas? O que vai acontecer? Ele fala que da saída da ordem, da reconstrução do templo, até a vinda do Messias, seriam 69 semanas, né? A gente não vai entrar a fundo, né? Porque tem muito assunto, né? Mas 69 semanas. Então, de 69 para 70 semanas, quantas semanas faltam? Uma semana. Então, essa uma semana são 7 anos, como a gente falou. 490 anos, falta uma semana, 7 anos. E quando se cumpre esses 7 anos? Grande tribulação, certo? Então ele estava determinado 490 anos, veio o Messias, mataram o Messias, eles não veem mais o Messias, né, na morte de Cristo, e desde a morte de Cristo o tempo está pausado para Israel, porque abriu-se um parênteses na eternidade, no tempo, para dar a oportunidade de Cristo gerar a sua esposa, a sua noiva, a igreja, né? Então estamos vivendo nesse parênteses da graça. Então essa última semana de Daniel, ela está para se cumprir durante o período tribulacional, né? A grande tribulação no livro de Daniel, ela também é representada pelos dedos de ferro, né? O pés misturado com ferro e barro, né? E a gente também tem a representação de Daniel aqui em Daniel 7, né? Que vai falar dos 4 animais. É muita coisa, tá, irmãos? Mas eu estou correndo aqui para a gente conseguir ter uma visão geral. Daniel capítulo 7, ele vai dar a visão de imagem, né? Um leão primeiro, depois vai vir um urso, né? Que sai do mar, com um lado maior que o outro, 3 costelas na boca, depois vai vir um leopardo com 4 cabeças, 4 asas, né? Depois vai vir um outro animal que é uma besta de 10 chifres, e todas essas visões estão ilustradas aqui, ó. Neste mapa antigo a gente tem poucas informações nas ilustrações, mas já no mapa que está mais atualizado, eu melhorei muito essas ilustrações dessas visões de Daniel, né? Porque aqui na dispensação da lei, a quinta dispensação, como esse mapa é focado em escatologia, nós vemos que tudo que está aqui se refere mais ao livro de Daniel, né? A gente tem aqui ilustrado aqui Daniel capítulo 2, né, que no caso é a estátua, né? Daniel 2 ele vai falar desse sonho que Nabucodonosor teve, né, que mesma coisa dos animais, representam reinos, impérios que ia vir um após o outro, né? No capítulo 3 de Daniel, a gente tem Daniel aqui, tem a fornalha, né, dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, né? E interessante que esses acontecimentos têm ligação com o futuro, né? Mas como eu já falei, a Bíblia tem várias coisas no Antigo Testamento que apontam para o futuro, mas não vai dar para entrar em cada detalhe, irmão. Isso aqui é rico de detalhes, né? Daniel capítulo 4, vai acontecer aquilo com Nabucodonosor, que ele vai se gloriar no seu coração, vai ficar igual comendo grama, capim, enlouqueceu, né, o rei Nabucodonosor. Depois ele vai lá e tem um sonho de uma árvore cortada. Tudo isso tem ligação com a escatologia bíblica, né? E interessante aqui no capítulo 4 da Nabucodonosor, ele vai lá no final, ele se orgulha, mas ele se arrepende, o reino é construído para ele. Já agora no seu neto, né, Belsazar, né, que na Bíblia fala que é filho, mas na verdade é neto, porque nós sabemos através da história, nós vemos que no capítulo 5, vai lá, acontece aquele fato que ele pega todos os utensílios da casa do Senhor, começa a fazer farra lá, e aparece aquela mão escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel, Farsim, né, vai aparecendo tudo escrito. Daniel capítulo 5. Daniel 6, vai acontecer Daniel na cova do leão. Daniel 7, a visão dos 4 animais. Daniel 8, a visão do bode, do carneiro, um chifre maior com o outro, o bode com um chifre que se quebra. Tudo isso é escatologia, é magnífico, é grande, tem muita informação ali, né? Tudo isso do Antigo Testamento, Daniel, 500 anos antes de Cristo, já apontava, já falava sobre a grande tribulação e sobre essas coisas que estavam determinadas para acontecer ali no nosso povo de Israel, né? No seu mapa que você atualizou lá, você consegue fazer uma relação mais direta com o que foi relatado, que relata no mapa dessa escatologia, com os acontecimentos atuais? Então, se a gente for ter em conta que os momentos atuais é o período da graça, então a gente não tem, os profetas não enxergaram a graça, então eles não têm profecia para se cumprir agora. O Lula vai inventar presidente, não tem nada de profecia para se cumprir agora, a não ser Ezequiel 37, né, o vale dos ossos secos, né, é o ressurgimento de Israel na terra como nação. Eu falo porque tem muitas teologias por aí que
tentam fazer isso. Tem essas interpretações bíblicas que são perigosas, mas tentam fazer isso. De pegar, por exemplo, eu vi que uma última que eu li, estudei, foi a época da quebra das torres gêmeas. Ah, sim, já vi. Então fez uma relação direta com os chifres da visão de Daniel. Então, isso aí é alegoria, os caras alegorizam. É claro que essa visão que ele estava tendo, ele não era literal no sentido que vai vir uma besta com 10 chifres aqui, não. Era uma coisa que apontava. Mas ele tem uma definição, ele tem um objetivo para ser alcançado na grande tribulação, que vão se entrar, os dados vão se cruzar e a gente tem um entendimento melhor. Mas aí o cara pega uma visão de Daniel e fala, o chifre quando estava na sua melhor força foi quebrado, aí vai lá fazer ligação com as torres gêmeas, com o que aconteceu. Isso aí para mim é vento de doutrina, né? Aí vai em você, crente, está sempre aquecendo o banco da sua igreja, não estuda a palavra de Deus, escuta um negócio desse, olha só o que ele revelou, não é isso que acontece? Então, irmãos, a gente tem que estar focado aqui na palavra de Deus, consumindo, fazendo igual o Josué, né? Meditando nela dia e noite. É meditar, não é só ler, porque ler é fácil, mas meditar, a gente precisa da sabedoria e conhecimento do Espírito Santo e do auxílio dele, pois ele é o nosso ensinador também. Né? Mas então, irmãos, a gente vê que é extraordinário, o estudo disso tem muita coisa, não tem como a gente absorver num tempo curto como esse, né? Mas nós temos que se atentar que as profecias, a palavra de Deus deixou pronto já o cenário, né? O palco já está montado para acontecer a grande tribulação, né? A gente vai falar aqui sobre a ordem cronológica dos eventos futuros, né? A ordem certa, a grande tribulação, segunda vinda de Cristo, Armagedon. A gente vai dar uma palavra bem rápida nisso, senão vocês vão começar a sair embora, né? 4 horas eu vou ficar sozinho aqui, né? Mas aqui a gente vê que nossa esperança hoje, como crente, ela é o arrebatamento, é encontrar com Cristo nos ares, né? Essa é a nossa esperança. Seja nós morrendo, né? Seja nós ir encontrar com Cristo, ou Ele encontrar conosco, que estaremos com Cristo eternamente, né? Ele vai nos buscar para onde Ele estiver, nós estejamos com Ele, né? João 14. Então, a gente tem que ter essa esperança em mente. Se a gente é crente, né? Já aceitou Cristo como Salvador e tem a esperança nele só para coisas que são aqui deste mundo, dessa vida, a palavra de Deus fala que nós somos mais miseráveis, né? Não é mais ou menos assim que fala? Então, em Cristo, se esperados em Cristo só nessa vida, são os mais miseráveis de todos os homens. Isso aí. Se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos mais miseráveis do que todos os homens. Porque o Senhor, quando Ele vem descer aqui nessa terra, fazer o seu sacrifício vergonhoso da cruz, Ele vem para resolver uma questão eterna, não uma questão terrena. Né? Aí o pessoal, as igrejas hoje tudo pega e fala assim, vem para Jesus, sua vida vai ficar boa, vai ficar legal, você vai prosperar, você é um vencedor, você consegue, tem milagre, tem cura, tem revelação. Mas o Senhor Ele não veio com esse objetivo, né? As melhores bênçãos que Jesus fez aqui na terra, né? Que são muitas bênçãos, né? Aí você pode pensar assim, uma bênção melhor para mim seria, sei lá, eu não tenho perna, ou nascer uma perna para mim. A melhor bênção para mim que Jesus poderia fazer na minha vida é deixar eu rico. A melhor bênção para mim que Jesus poderia fazer é me ressuscitar. Mas eu falo para vocês, Lázaro que foi ressuscitado, aonde que ele está hoje? Morreu, não chegou à morte? As pessoas que foram curadas de cegueira, não morreram? Não chegaram à morte? Então Cristo, Ele vem para resolver um problema eterno, de cunho de eternidade. Ele não veio só para resolver coisas desse mundo, por mais que Ele fez sinais, né, para comprovar que Ele realmente era o Messias. Mas um pregador falou que todos os milagres de Jesus foram incompletos. Todos os milagres foram incompletos. Ressuscitou Lázaro, morreu de novo. Fez o cego enxergar, morreu o cego. Então todos os milagres foram incompletos. O único milagre completo que Cristo fez foi salvação. Salvação é o maior milagre, é o melhor ato de amor. Não tem ato maior de amor de Deus do que Ele ter enviado Jesus Cristo, né? Você quer, Senhor, faça para mim um milagre, me deixa rico, me dá uma Ferrari, né, menino? Dá uma Ferrari, constrói para mim um galpão desse com uma vista maravilhosa, mostra o seu amor para mim. Mas Ele já mostrou o seu amor, foi Jesus Cristo na cruz, resolveu um problema eterno, não somente para esse mundo. Creia nele e seja salvo.
né? Então a gente vê que a escatologia, dando continuidade, né? Nós temos uma coisa que eu queria fazer um raciocínio lógico com vocês. Vocês me ajudam a vigiar o tempo aí, tá? Se passar aí, o pessoal começar a levantar, ou parem. Queria fazer um raciocínio lógico com vocês aqui rapidamente, para nós compreendermos o que a gente está falando aqui sobre a escatologia e essa nossa esperança, né? Vamos lá. Quando fazemos uma leitura correta da Bíblia, nós vamos tomar o que é literal como literal e o que é alegórico como alegórico. E a Bíblia fala, né, como já citei para vocês, a Bíblia fala de diversas coisas alegóricas, realmente Jesus é a porta, entre outras coisas, mas ele cita coisas que são literais também. Mas quando a gente vai lá para o livro de Apocalipse, né, vamos fazer um teste, indo lá para o livro de Apocalipse, você vai abrir aí, a gente vai ler aqui rapidamente, Apocalipse 20. Apocalipse 20, de 1 a 6. Apocalipse 20, de 1 a 6. Quando nós lemos a palavra de Deus de forma literal, interpretando, entendendo que ele é literal como literal, nós vamos ter uma noção muito melhor do que está para acontecer e não vamos sair aí alegorizando, né, falando que as visões de Daniel eram sobre torre gêmea, nem nada, né? Então aqui, Apocalipse 20, de 1 a 6, fala assim, ó: vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é diabo, Satanás, e acorrentou por 1000 anos. Opa! Fala que veio um anjo, acorrentou Satanás por 1000 anos. O Satanás está preso? Não. Não está preso. Então isso vai acontecer. Escatologia, é futuro. E é claro que a gente tem muitas outras passagens, tá? Que a gente cruza dados para chegar a esse entendimento. Essa passagem de Apocalipse 20 falando sobre o milênio, ela não está isolada não. Muita parte de Ezequiel, muitos livros do profético do Antigo Testamento falam sobre isso. Ele fala assim: prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele, para que assim impediu de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouquinho de tempo. O que ele está falando aqui? Satanás é preso por 1000 anos, ele é impedido de enganar as nações, e depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo para enganar as nações, né? E depois vai acontecer o que vai acontecer com ele, que vai ser condenado no lago de fogo, né? Mas aqui, ó, o versículo 4: vi tronos em que se assentaram aqueles que havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas que foram decapitadas por causa do testemunho de Jesus, da palavra de Jesus e da sua palavra. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, não tinham recebido a marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitarão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Opa, está falando aqui de pessoas que não adoraram a imagem da besta, não receberam a marcação na testa ou nas mãos. Isso aqui está se referindo claramente à grande tribulação, é onde nós vamos ter a besta, a marca da besta, nem essas coisas, vamos ter a imagem. Então é claro que isso aqui está falando de algo pós a grande tribulação, depois, né? O milênio ele vem depois da grande tribulação, né? O reino milenar de Cristo. Eles reinarão com Cristo, né? Durante os 1000 anos. E o 5: o restante dos mortos não voltou a viver até que se completaram os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante quantos anos? 1000. 1000 anos? Ué, mas será que esse 1000 anos não é alegórico, não é figurado? Será que esse 1000 anos na verdade é 2000 anos? Porque é isso que os irmãos aliancistas fazem. Para eles, esse tempo da graça, que já tem muito mais de 1000 anos, é que são os 1000 anos. Aí tudo que é citado de tempo no livro de Apocalipse, né? A metade da semana, 1290 dias, né? 2000 e poucas tardes e manhãs, todos eles alegorizam e falam que é o tempo presente. Mas a gente vê que não encaixa, as coisas não batem. Lançaram um fundamento errado, estão construindo sua casa, edificando seu conhecimento no ponto errado. Esperança totalmente diferente.
Isso, assuntos escatológicos, futuros, certo? Então nós vemos que a palavra de Deus está falando que é 1000 anos, então haverá um reino mileniar de 1000 anos. O milênio é literal e tem que acontecer, é onde o Cristo vai reinar aqui fisicamente nesse mundo, a partir de Jerusalém. Então a gente faz um raciocínio, ó, milênio é literal? Então vamos ver quem que vai ser os habitantes do milênio. Vamos pesquisar na Bíblia, quem que são os habitantes, quem que vai habitar a terra do milênio de forma física, assim, igual nós estamos hoje? Quem serão os governados? Então a gente vai para a palavra de Deus, vamos pesquisar um pouco, né? Então aqui, ó, em Mateus capítulo 25, vocês não precisam abrir, tá, gente? Para a gente passar rápido, a gente concluir esse raciocínio aqui. Mateus capítulo 25, 34, né? Mateus capítulo 25, ele vai falar sobre o julgamento das nações, que acontece após a grande tribulação. Né? E ele vai falar assim com eles, ó: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, né? Julgamento das nações, separação de bode e de ovelhas, e vai vir um rei, né? Mateus 25, 34 fala assim: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vindes benditos do meu Pai. Um ímpio, ele é chamado de bendito do meu Pai? Um ímpio pode ser chamado de bendito do meu Pai? Então, acontece que esses irmãos que têm esses pensamentos doidos, alegorizam as coisas, os que acreditam que o milênio literal, falam que só vai ter ímpio vivendo. Fala que os que vão habitar a terra, vão plantar, vão colher, vai ser tudo ímpio. Os caras passaram pela grande tribulação, sobreviveram aquelas pedras, chagas, sangue, entraram para o milênio, vão viver um milênio de prosperidade, sendo ímpio, e no final vão se rebelar ainda. Eles alegorizam dessa forma. Nós vemos que no milênio não tem como entrar, as pessoas que vão entrar inicialmente, vão sair da grande tribulação para adentrar o milênio, são pessoas que são consideradas salvas. E a palavra de Deus fala isso: vinde benditos do meu Pai. Ah, Guilherme, mas só tem só essa expressão? Vamos lá para o Antigo Testamento então, Isaías 65, de versículo 22 a 23, que fala assim, ó, tá vendo? É uma passagem do Antigo Testamento que fala sobre coisas do futuro, do milênio, né? Fala assim, ó: não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque os seus dias do meu povo, dias de quem? Meu povo. Quem que é o povo de Deus? Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a sua perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor. Então, gente, é claramente que a Bíblia, a palavra de Deus, mostra que os habitantes desse milênio vão ser pessoas salvas, que vão sair com a condição de salvos e vão entrar para o milênio. É claro que nós, a igreja, estaremos com corpos glorificados e reinando com Cristo aqui no milênio, né? Porque na sua aqui acontece o arrebatamento, vamos ter os nossos corpos transformados, né? Os mortos que morreram para trás também vão ter o corpo transformado, né? E depois ali daquelas coisas que acontecem no céu, vem a segunda vida de Cristo, é que a gente vai reinar com Ele por 1000 anos. Nós vamos auxiliar, vamos estar aqui na terra, mas não como pessoas que podem morrer, né? Mas haverá pessoas vivendo aqui em condição humana igual a nossa, que ainda estão sujeitos à morte. Tanto ali fala de velhice, fala que plantarão, que os jovens que morrem com 100 anos são considerados novos jovens, né? Porque durante o período milenial as pessoas vão se tornar longínquas, como tinha ali no período antediluviano. Então, irmãos, a gente vê que é um estudo precioso, é maravilhoso. Pena que nós só temos pouquíssimas horas, né, Emília? Poderia ficar até meia-noite falando sobre isso, né? Então aqui, ó, o que acontece? Então a gente raciocinou milênio literal, a gente raciocinou as pessoas que vão habitar aqui, são pessoas que entram com condições de salva, são salvos, benditos do meu Pai, né? Então, por lógica, o arrebatamento não pode acontecer no final da grande tribulação. Porque se o arrebatamento acontece aqui no final da grande tribulação e Cristo leva a sua igreja, os salvos, os que creiam nele, então quem são esses que entrou para dentro da grande tribulação? Ele arrebatou só metade da igreja e deixou o resto entrar? Está vendo que complica toda a nossa escatologia quando a gente lança o nosso alicerce errado? Complica tudo. Então, analisando o arrebatamento, ele tem que acontecer antes da grande tribulação. Mas por que, Guilherme, você diz isso? É porque hoje nos meios de debate teológicos
você reconhece que realmente a Bíblia não tem um versículo que diz claramente assim, a igreja será arrebatada antes. Não tem um versículo assim, não tem. A gente consegue compreender que o arrebatamento acontece antes da grande tribulação por conta desse alicerce bem fundamentado. Porque, como eu falei, se a gente coloca a igreja para ser arrebatada depois da grande tribulação, teremos diversas complicações com o milênio e teremos que alegorizar tudo. Ah, Guilherme, mas se os caras falam que a gente vai passar pela grande tribulação, vai ser guardado ali, né, e tal, o que eles falam lá sobre o que acontece com as promessas do Antigo Testamento para Israel? Que eles vão possuir a terra, né? Porque as promessas para Israel para possuir a terra, aquela terra completa, né, desde o ribeiro do Egito até o Eufrates lá, nunca foram cumpridas até hoje. Vão ser cumpridas durante o período milenial, com Cristo reinando, né? E aquele que regerá as nações com vara de ferro, quem que é aquele? Onde se cumpre aquilo? Tudo se cumpre no milênio. Ah, Guilherme, mas se os caras alegorizam o milênio, não consideram o que a palavra de Deus diz, o que eles fazem com o Apocalipse 20? Bicuda, chuta. O que eles fazem com a profecia para Israel? Chuta fora, porque não encaixa, não tem lógica. Você tem que espiritualizar. Então nós vemos as complexidades que você tem que saber, que nós somos dispensacionalistas, nós somos pré-tribulacionistas, porque acreditamos que vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. Nós somos pré-milenaristas ou pré-milenistas, porque cremos que a segunda vinda de Cristo acontece antes do milênio, e a linha pré-milenista é a única que entende o milênio sendo um reino literal, né? Porque a gente tem pré-milenismo, a gente tem amilenismo, né? Que a palavra amilenismo já tudo indica que eles não acreditam no milênio literal, e temos também o pós-milenismo, né? Que agora está em desuso, porque o pós-milenismo acreditava o quê? Nós já estamos vivendo o milênio, né? Quando aconteceu a junção da igreja com o governo romano, né? Lá em Constantino, em 314 depois de Cristo, aí veio uma maravilha, né? Tudo estava bom, parou aquelas perseguições doidas. Aí então os caras pensaram o quê? Opa, isso aqui é um milênio, estamos vivendo um milênio, olha que beleza, né? Aí eles começaram a alegorizar as passagens. Então tá, estamos no milênio. Aí a ideia deles é que o mundo vai de mal a melhor, e que o mundo vai melhorar até o momento que o mundo vai ficar tão bom que Jesus vai vir na segunda vinda, né? Olha que pensamento doido. Só que caiu em desuso. Por quê? 1900 começaram as guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Aí falaram assim: o mundo não está melhorando, não, o mundo está piorando. Aí esse pós-milenismo caiu em desuso, tem poucos. Mas se eu não me engano, eu não me aprofundei, mas eu acho que a escatologia católica ainda acredita em algo parecido com isso. Eu não vou entrar no assunto, né? Mas só para a gente entender que a gente tem que lançar corretamente a nossa base para ter esperanças corretas e ver a interpretação do futuro de forma correta, de forma legal, de forma que a gente tenha proveito, e é o que realmente a palavra de Deus quer nos mostrar, tá bom? Então, que os termos que eu apresentei para vocês aqui, pode falar, meu pai. Você falou do julgamento das nações. Julgamento das nações. Zacarias capítulo 14, fantástico, né? Vamos entrar nisso aí. Ele vai dizer assim, você vai falar nisso? Vamos tocar no assunto. Então ele fala aqui só um versículo: então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, todos os santos virá com ele. Lá em Zacarias 14, muito tempo antes de Cristo já estava profetizado que nós, na segunda vinda, viríamos com ele, né, os santos com ele. O que o anjo fala quando Jesus é assunto ao céu? Assim que vocês estão vendo ele ir, vocês vão ver ele voltar. Onde ele estava? Monte das Oliveiras. Assim como vocês estão vendo ele ir, vocês vão ver ele voltar. Zacarias capítulo 14, versículo 4. Naquele dia, o Senhor olha só, versículo 2: porque juntarão todas as nações contra a peleja contra Jerusalém, e as cidades serão tomadas, as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como no dia que pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os pés do Senhor sobre o Monte das Oliveiras. Isso aí, só uma pausa. Essa é a diferença. Arrebatamento, ele vem nos ares, ele não toca a terra. Segunda vinda, seus pés estão sobre o Monte das Oliveiras. Eles tocarão lá, né, a segunda vinda de Cristo. Só para concluir, aí
sobre o Monte das Oliveiras, aí o Monte das Oliveiras será fendido, papapá. Aí chega no versículo 5, ele vai falar essa palavra: então virá o Senhor meu Deus, e virá o Senhor e todo o santo contigo. Então ele volta com a igreja, os santos. Quem são os santos? Igreja. Então ele volta, que vai executar o julgamento das nações nesse final da grande tribulação, que ele vai ser arrebatado lá em Tessalonicenses capítulo 4, que ele vai falar sobre o arrebatamento. Seremos arrebatados. A gente vai entrar ainda nesses assuntos, né? Meio que correndo, mas vamos entrar ainda. Mas aqui, irmãos, vocês podem perguntar assim: Guilherme, mas qual é a utilidade de eu saber o que é dispensacionalismo, saber o que é pré-tribulacionismo, saber o que é pré-milenismo? Qual é a utilidade disso para mim? Eu estou lá plantando café, o irmão vai lá e me insulta, e eu vou lá, vou insultar ele. Isso aí tem aplicabilidade na minha vida prática? Eu vou tratar minha esposa melhor, vou tratar meu irmão melhor sabendo dessas coisas aí, desses termos: dispensacionalismo, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Isso tem utilidade para mim? Eu digo, irmãos, tem muita utilidade, Como eu disse, a palavra de Deus, ela é escrita com coisas que são necessárias para nós. Deus escolheu revelar para nós o que é necessário para nós. Se você pegar as escrituras, você vai ver que 30% dela é composto de assuntos futuros, escatologia, 30%. Então, se Deus ele revelou para nós esse tanto de coisa, você acha que não era para a gente se aplicar, não era para a gente se aprender, não era para a gente aprender sobre isso? Usou tanta parte da Bíblia para falar sobre a sua segunda vinda, sobre o milênio. Então, irmãos, e isso também, conhecer esses termos técnicos, né? Dispensacionalismo, pré-tribulacionismo, pré-milenismo, isso também facilita muito na comunicação. Facilita quando a gente está conversando com outro irmão, que a gente já sabe, já tem esse conceito na mente. Aí a pessoa fala assim: ah, pai, mas aí você acredita que a igreja passará pela grande tribulação? Eu falo assim: não, eu sou pré-tribulacionista. Aí o outro, como ele entende disso, ele vai saber como você interpreta o resto da escritura, É a mesma coisa do que eu no meu dia a dia, eu chegar para uma pessoa e falar assim, ou uma pessoa chegar para mim, eu sou eletricista, uma pessoa chegar para mim e falar assim: Guilherme, lá em casa a gente usa um gato. A energia lá está no gato. A energia aqui não está no gato não, Não tem energia não, Guilherme, a energia está no gato. Eu que já sei o que é gato, aquele termo gato resumiu toda a nossa conversa. Eu pensou de ter que chegar para mim e explicar tudo? Ah, Guilherme, lá a gente tem um esquema lá que a gente faz um jump por baixo, pega a energia que vem da rua e tal. Tá vendo como é que complica mais a conversa? Então você conhecer esses termos técnicos, você reduz o tempo de conversa, o entendimento, facilita para você se aplicar em um livro, facilita para você escutar um pregador, porque você tem esses conceitos firmados na sua mente. Ah, e outra coisa também, esses conceitos eles são interessantíssimos, porque você consegue comprimir toda a escatologia da Bíblia de forma mais compacta, que fica mais fácil você digerir aquilo, porque são muitas coisas, muitas coisinhas soltas em toda a palavra de Deus, A Bíblia tem 66 livros, coisa pra caramba, muita escritura, Então esses conhecimentos você consegue compactar isso para você adquirir, para você digerir de uma forma mais correta. Então dispensacionalismo não é apenas um entendimento que o plano de Deus se divide em 7, mas é também um óculos pelo qual olhamos e entendemos a Bíblia. Dispensacionalismo é a base para nós construirmos uma interpretação correta da palavra de Deus, certo? Aí a gente vem aqui, nós que entendemos que a igreja é arrebatada antes do período tribulacional, nós somos pré-tribulacionistas, antes, tribulação antes da grande tribulação, Tem aqueles que são pós-tribulacionistas, pois creem que Jesus vai arrebatar sua igreja depois da grande tribulação. Tem também os tribulacionistas que acreditam que vai ser arrebatado antes da grande tribulação, mas nós não vamos entrar em cada definição. Temos também o pré-milenismo, que somos nós também, que acreditamos que o milênio é literal e que a sua segunda vinda de Cristo acontece antes do milênio. Então, gravem esses conceitos, utilizem esse conceito e apliquem, se aprofundem no conhecimento da graça do Senhor Jesus Cristo, que nós vamos alcançar muitos frutos com isso, A nossa esperança será multiplicada, Então aqui, após eu falar para vocês algum desses conceitos básicos,
Aqui eu tenho a outra parte desse estudo, né, que eu iria falar, por mais que já falamos bastante tempo também, tem que ver o tempo, né? Tem que ver Eu já aqui. não sei. Aí, ó, falta 20 minutos. 20 minutos, menino? Tá bom? Então vamos ver se a gente consegue concluir em 20 minutos. Aqui eu tinha preparado para vocês aqui para a gente falar da ordem cronológica dos eventos futuros. Ordem cronológica. Primeira coisa que está prestes a acontecer, pode acontecer a qualquer hora. O que é? Arrebatamento. Arrebatamento. Arrebatamento é a remoção da igreja, todos aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, a noiva do Cordeiro, eles pegam para ela, tomam para si, arrebatam. Aí, junto do arrebatamento, acontece a primeira ressurreição também, uma parte dela, que todos aqueles que morreram daqui para trás, né, Adão e Eva, Abel, todos que morreram crentes, salvos, eles serão ressuscitados, recebendo corpos gloriosos como o de Cristo tem hoje, né? Cristo, ele foi as primícias, ele foi o primeiro que ressuscitou não como um espíritozinho lá que atravessa a parede, mas ressuscitou em carne e ossos, né? Ele tem, até hoje Jesus nos céus, ele tem a marca dele, nós veremos as suas marcas nas mãos, o seu lado, nós veremos essas marcas. Até hoje no céu ele tem, né, está à destra de Cristo, de Deus, intercede por nós, ele tem as marcas do seu preço que ele pagou por nós. Então aqui o arrebatamento vai acontecer a primeira ressurreição para a vida. Então aqui a gente vai ser transformado e vamos para o céu, né? João capítulo 14, vamos ler rapidamente. Vamos ler rapidamente aqui João, Evangelho segundo João. João é o último evangelho, quarto livro da Bíblia. Olha o que ele diz aqui em João 14, ó. Ele dá essa esperança aqui para eles, ó. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu papai, fala de uma maneira assim, na casa do meu papai tem muitas moradas. Olha a esperança que o Senhor Jesus Cristo dá para eles. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar um lugar, e se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Arrebatamento acontecendo, estaremos com Cristo por toda a eternidade. Estaremos com Cristo por toda a eternidade. E se a gente aconteceu o arrebatamento, primeira coisa, primeiro evento que está para acontecer. Arrebatamento aconteceu. Arrebatamento é a ação, é o ato que vai desencadear toda a escatologia bíblica. Grande tribulação, segunda vinda, tudo está dependendo aqui do arrebatamento, né? E a gente vê pelas coisas que estão acontecendo que o palco, igual esse aqui, já está pronto. O palco para acontecer a grande tribulação, para a vinda do anticristo, para a reconstrução do terceiro templo, para aquelas profecias do Antigo e do Novo Testamento se cumprir, o palco está pronto, o palco está preparado. A qualquer momento, a porta da arca irá fechar. Noé, quando terminou de construir a arca, o Senhor ainda deu 7 dias com a arca de portas abertas, usando a sua misericórdia para ver se ainda alguém aceitava entrar naquela arca. E estamos vivendo nesse tempo. A porta da arca ainda está aberta. Se você não tomou sua decisão, hoje é o dia aceitável. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde. Então o palco já está montado para acontecer a grande tribulação. Falando de Noé, só rapidinho. Pode. O Noé entrou na arca antes da chuva. Ele não entrou durante a chuva, no meio da chuva. Ele entrou 7 dias antes. O arrebatamento da igreja é antes da tribulação. Não foi durante a chuva. Começou a pingar, vou entrar na arca. Não, foi 7 dias antes da chuva, ele saiu e entrou na arca. Mesmas coisas que a igreja. Então, primeira coisa, né, na nossa cronologia dos acontecimentos, né, eu vou dar uma leitura rápida, são 10 pontos que eu pontuei aqui, que vão acontecer, e vocês vão perceber. Para quem também não conseguir decorar ou gravar e querer depois acessar esse estudo, eu estou gravando um áudio e um vídeo, né, e vou jogar no YouTube lá, depois alguém procura Hermelino, alguém aí, né, que vocês vão ver o que eu falei aqui, né, visto que é o Senhor que nos usa, né, não estou aqui me gloriando não, porque se não fosse Ele, você veria um eletricista aqui falando algumas abobrinhas. Você vai botar na página da igreja? Eu vou botar no perfil da igreja, provavelmente. Casa de oração, boate, vocês acham tudo.
Casa de Oração Roboark, lá você vai encontrar no YouTube. Então vamos lá, cronologia escatológica. Primeira coisa para acontecer, arrebatamento. Depois, grande tribulação. Ao mesmo tempo que a grande tribulação começar, a gente vai ter no céu o tribunal de Cristo e a bodas do Cordeiro. Está vendo? Arrebatamento, grande tribulação, no céu, tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Depois disso, nós temos a segunda vinda de Cristo. Depois, o julgamento das nações, para ver quem vai entrar lá para o milênio. Depois, o milênio, né? Aí depois do milênio nós temos a revolta final de Gog e Magog, né? Acontece aqui no finalzinho do milênio, né? Depois temos a terra destruída pelo fogo e temos depois século dos séculos, né? Temos o juízo do trono branco também que acontece ali depois do milênio. Então a gente já falou sobre o arrebatamento, o palco está pronto, grande tribulação pode acontecer a qualquer momento, né? Grande tribulação vai ser o juízo para Israel, é a última semana do livro de Daniel, né? Como lemos, e a gente aqui, para a gente ler uma coisa sobre o arrebatamento aqui, ele está descrito ali no arrebatamento, está descrito ali em 1 Tessalonicenses 4, né, de 14 em diante. A gente não vai ler, irmão, para poupar o tempo, tá? Mas depois os irmãos que tiverem curiosidade, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 em diante, vai estar descrevendo ali o arrebatamento, tá bom? Então, o arrebatamento é o evento que vai iniciar toda a escatologia bíblica. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, teremos corpos transformados. O arrebatamento ele é secreto para o mundo, assim como Cristo foi assunto ao céu, somente os crentes, né, viram ele ali, o mundo não percebeu, o mundo não vai perceber o arrebatamento, embora nós vamos ser arrancados, então vai acontecer algumas coisas, mas o mundo ele é secreto para o mundo, arrebatamento secreto para o mundo. A segunda vinda de Cristo, que é descrito lá em Mateus 24, falando do Filho do Homem, que ele vai aparecer, que todo olho verá, é sobre a sua segunda vinda, não sobre o arrebatamento, certo? Então aqui, depois do arrebatamento, se a gente ficar mirando a nossa câmera assim, para que vai acontecer para nós, né? Somos arrebatados aqui, ó, nossa câmera aqui acompanhando nós arrebatados. Vamos lá para o tribunal de Cristo, né? Que acontece durante o período milenial, né? Nós vamos estar nos céus. E você pode perguntar, Guilherme, o que é esse tribunal de Cristo? Né? E um breve resumo: o tribunal de Cristo é o local onde será julgada as nossas obras. Tribunal de Cristo não é para, você é salvo, martelinho, você é condenado, martelinho. Tribunal de Cristo vai passar crentes, todos nós crentes, prestaremos conta ao Senhor do que fizemos aqui na terra. No Tribunal de Cristo, para quem fez, né, vai receber galardão, receberão coroas, né, são 4 coroas que é citado na Bíblia, né, coroa da vida, coroa incorruptível, né, e outras coroas, né. Então, no tribunal de Cristo será o lugar onde seremos recompensados, certo? Arrebatamento, mira em nós, vamos passar pelo tribunal de Cristo. E também, ao mesmo tempo que a grande tribulação está acontecendo, vamos lá para as bodas do Cordeiro, né? Onde a igreja culminará seu casamento com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E aí todos os que são salvos, que não fizeram parte da igreja, João Batista, Abraão, Isaac, todos os salvos que não são parte da igreja, eles vão ser a testemunha do casamento, enquanto nós seremos as noivas, né? Porque a igreja é a noiva do Cordeiro, né? João Batista. João Batista fala assim. João Batista, né? João Batista ele fala com Jesus, né? Que ele é amigo do noivo, né? Ele não era noivo e tal. Mas a gente está vendo que a gente está correndo, irmãos, aqui para a gente tentar passar o máximo de informações para vocês, tá bom? Então aqui aconteceu arrebatamento, aconteceu o tribunal de Cristo, aconteceu a bodas do Cordeiro. E agora, aqui a grande tribulação acontecendo, a gente vai ter a abertura dos 7 selos, a gente vai ter o tocar das 7 trombetas, a gente vai ter o derramamento das 7 taças, né? Muita coisa aqui, muita coisa durante a grande tribulação. Apocalipse praticamente todo vai descrever aqueles eventos ali, né? Uma coisa interessante que eu queria falar para vocês, aqui no capítulo 11 de Apocalipse, é citado ali 2 testemunhas, que vai estar em Israel testemunhando, né? E ali fala que é dado para o anticristo, ele consegue matar elas, eles vão ser expostos, né, na praça e tal. Aí a gente tem os nossos irmãos que alegorizam as coisas, fala ali que essas 2 testemunhas não são 2 pessoas, ela representa a igreja, que vai estar pregando o período milenial. Aqui, ó, é uma coisa que realmente
lançou o fundamento errado, tudo dá errado, né? Então a gente tem aqui a interpretação correta, grande tribulação, e depois da grande tribulação acontece que os povos, né, o anticristo vai juntar o pessoal ali, falso profeta, né, eles vão juntar o pessoal ali para cercar Israel, né, para guerrear contra Israel. Aí que vem a segunda vinda do Senhor. Você lembra que lá em Mateus 23 fala que eles não veriam até que digam bendito que venha o nome do Senhor? Acontece aqui então nessa segunda vinda, quando Israel será cercada e o Senhor vem para guerrear contra eles, como guerreou nos dias da antiguidade, fala em Zacarias, né? E aqui um fato interessante da segunda vinda que eu queria mostrar para vocês, queria que vocês ficassem bem atentos para isso, né? Ali é descrito que o Senhor Jesus ele vem com suas vestes salpicadas de sangue, suas vestes estão manchadas de sangue, né? Em Isaías 63, nos primeiros versículos ali, fala assim: quem é este que vem de Boza, de Edom, com suas vestes salpicadas de sangue? É ele mesmo que pisará no lagar da ira do nosso Deus. Esse é o Senhor Jesus, que veio como humilde, montado em uma jumenta, foi espancado aqui, aconteceu coisas terríveis com ele, né? Subiu naquela cruz vergonhosa, sofreu por nós ali, mas agora, na sua segunda vinda, ele vem vencedor, com grande glória, né? Vem vencedor, com grande glória, e ali as suas vestes estão manchadas de sangue. Eu te pergunto, de quem que é aquele sangue que está salpicado nas suas vestes? De quem que é o sangue que está sujando a roupa do nosso Senhor na sua segunda vinda? De quem que é o sangue? Será que ninguém sabe quem que é o sangue? De quem que é o sangue que ele está sujo? Sua segunda vinda, vamos lá na passagem. Vocês estão... Aí não, achei que você... Mas isso aí, irmãos, estamos aqui para aprender, tá? A gente está aqui para aprender junto. Se a gente não aprender, se a gente não ter a humildade de reconhecer que não sabemos, a gente não vai aprender. Tá, estão aqui, como eu falei, eu não estou aqui como doutor, professor, pastor, sei lá, eu estou aqui como um aluno apresentando o trabalho, para a gente aqui como uma sala de aula aprender junto, né? Vamos lá, Apocalipse, capítulo 19, capítulo 19, versículo 11. Fala assim, ó: e vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel, Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, mostrando a onipresença do Senhor, onisciência, né? Os seus olhos como de fogo, tudo para ele está claro, nada está escuro, né? Os seus olhos eram como chama de fogo, e a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, e ninguém sabia senão ele mesmo. Ele estava vestido com a veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chamava era Palavra de Deus. Quem que é o verbo? Jesus. O verbo, Palavra de Deus, Jesus, né? Seu nome se chamava por Palavra de Deus. Eles seguiam-nos os exércitos do céu em seus cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele os regerá com vara de ferro. Quem que vai reger as nações com vara de ferro? Jesus, certo? Regerá com vara de ferro. E ele mesmo é quem pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. Esse sangue que está sujando as vestes do Senhor é o sangue daqueles que foram contra ele, aqueles que cercaram o povo de Israel, aqueles que foram enganados, aqueles que adoraram a besta e se juntaram. É porque na sua primeira vinda ele vem humilde, né? Aí chega naquela ocasião que eles trazem uma mulher que adulterou, aí Senhor, nós temos que matar, Moisés fala para nós apedrejar, mas se você matar, nós estamos debaixo de Roma e você não pode dar sentença de morte para ela, né? Ele fala assim, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Seja o primeiro a tirar a pedra. Né? Não tem aquela situação? Nós vemos um Senhor misericordioso, vaze não peque mais. Mas vai chegar um momento, isso na sua segunda vinda, que ali ele vai expurgar os pecados. Se fosse na sua segunda vinda aquela mulher, ele mesmo tinha pedrado nela.
Mas é verdade, o Senhor, Ele já vem com o amor. Deus amou no passado, não amará mais, Ele não virá outra vez morrer. Aceite a Ele quando ainda é tempo. Na sua segunda vinda, suas vestes estão salpicadas do sangue que Ele pisou com a sua ira no lagar. O lagar é onde eles pisavam nas uvas para sair o líquido, né, para tirar o vinho. Então Ele mesmo que pisa o lagar da ira de Deus, Ele veio trazer a ira, Ele vem como o justo juiz, Ele vem para julgar, para trazer a sentença. Eu digo para vocês, se o sangue de Cristo hoje não purificar os seus pecados, não te cobrir, muito provavelmente o seu sangue será o que vai estar lá nas vestes de Cristo. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Então vemos aqui a sua segunda vinda, o momento que Israel reconhecerá Israel como nação, o remanescente de Israel que vai estar passando pela grande tribulação, né? Aqui no mapa a gente tem essa linha que aqui está branca, mas na nossa está vermelha, né? Que representa Israel. No período da igreja, da graça, nós vemos que essa linha vermelha ela cai, porque o Senhor deixou Israel de segundo plano, e ela ressurge no período da grande tribulação, que passará então pelos seus últimos 7 anos, e reconhecerão o Senhor como Messias, verão aqueles a quem transpassaram. Uma pessoa me perguntou, né, uma senhora, não sei se ela está aqui agora, ela perguntou acerca de Israel. Você viu, Guilherme, as guerras em Israel, o que está acontecendo, né, o povo de Deus. Eu digo, piores coisas ainda estão para acontecer com Israel. Esses dias Hamas atacando Israel, matou lá uns 200 cabeças, pouco na festa, né? Piores coisas estão para acontecer. E coisas terríveis vêm acontecendo ao decorrer desses 2000 anos, porque rejeitaram o Messias. Porque quando Jesus estava sendo crucificado, falaram assim, que o sangue dele caia sobre nós e sobre a nossa descendência. E assim vem o sangue de Cristo caindo todo o decorrer desses 2000 anos no povo de Israel. O que aconteceu com Hitler? Matou 6 milhões, eu acho, de judeus. 6 milhões. Né? Até hoje eles não conseguiram nascer tantos israelitas de novo para dar esses 6 milhões. Tem 7 milhões de habitantes em Israel hoje. Então, você vê que coisa terrível aconteceu com o povo de Israel e ainda está para acontecer coisas terríveis com eles durante a grande tribulação. Mas chegará o dia que o Senhor mostrará mais uma vez o seu amor para eles, e Ele será o seu Deus, e eles serão o seu povo. Isso vai acontecer na segunda vinda. Depois da segunda vinda, então, nós temos o julgamento das nações, né? Mateus capítulo 25, não precisam abrir, vou ler aqui rapidamente, né? Mateus aqui, capítulo 25, vou ler aqui o do versículo 31 a 34, mas o versículo Mateus 25, de 31 em diante, é tudo falando sobre o julgamento das nações, né, que acontece ali depois da grande tribulação. E fala assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, ele vem na sua glória na segunda vinda, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante deles, e separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá os que estiveram à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possui agora por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Julgamento das nações. Aí, qual é o critério para passar naquele julgamento das nações? Aí ele vai dizer lá, né? Aquele que eu tive sede, me deram água; aquele que eu senti fome, me deram de comer; aquele que eu estive com frio, me deram veste. Aí tem que ler toda a passagem, que vocês vão conseguir entender o que acontece no julgamento das nações, né? E depois, né, do julgamento das nações, temos então o reino milenar de Cristo, onde a terra desfrutará de tamanha prosperidade, né? Vocês estão com dificuldade para plantar café, mas se você plantar café lá no milênio, vai nascer, plantou 1, nasce 100. A terra vai ser próspera, né? Cristo estará reinando, né? Tem muitas passagens aqui fantásticas no Antigo Testamento. Uma diz mais ou menos assim: e 10 agarrarão um israelita e farão, me mostre quem é o seu Deus, porque sabemos que eles estão contigo. Lá em Zacarias, eu não lembro mais ou menos o que está escrito, mas vemos que o milênio será um período de muitas belezas para quem estiver vivendo aqui, né? É dito lá que o leão comerá palha como boi, que o lobo pastará junto com a ovelha, né? Até para a criação vai ter paz durante o reino milenar de Cristo.
e aqui no reino milenar, que é cumprido muitas profecias, né, que foi feita a Israel e que ainda não se cumpriu, né? Aí a gente vê a audácia do povo que está vivendo nessa prosperidade, que ainda no final do milênio, né, aquelas pessoas que entraram no milênio vão procriar, vão ter filhos, e aqueles filhos delas vivendo no reino de paz, no reino perfeito, eles ainda vão ser enganados por Satanás e ainda se rebelarão contra os santos, né? Isso está lá em Apocalipse 20. Também vou ler aqui rapidamente aqui para nós, né? Isso aí já é a revolta do Gog e Magog, né? Que é chamado, né? Então, final do milênio vai acontecer uma revolta, né? Gog e Magog, né? E a gente vai ler aqui a passagem rapidinho. Apocalipse 20, versículos 7 a 9, fala assim: quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão aos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O que aconteceu? Satanás solto, reuniu as nações dos 4 cantos da terra e vão reunir elas para a batalha. Final do reino milenar de Cristo, certo? Reunidos para a batalha. E eles serão tão numerosos como a areia do mar, então é bastante gente, né? As nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Um fogo, porém, olha aqui o juízo, né? Rodearão toda a terra, cercarão a cidade amada. Que cidade amada é essa? Nova Jerusalém. Nova York, não é Nova York não? Não é Itaperuna? Não é Matipó Grande? Jerusalém, né? Nós vamos ter também a Jerusalém Celeste. Aqui, vamos dizer que é extraordinário, é muitos assuntos que tem ali, né? Mas eles vão então por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a santa cidade, a cidade amada. Um fogo, porém, desceu do céu e os devorou. Olha aí o fim para quem se rebela contra o Senhor. Viveram quase 1000 anos, prosperidade, de paz, uma terra que produzia muito mais, e ainda no final se rebelaram e foram destruídos pelo fogo. Depois do milênio, então, juiz do grande trono branco, é onde que só vai passar pessoas condenadas. No juízo do trono branco também não vai ter aquela balancinha lá que vai pesar o bem e o mal que o cara fez e vai despachar para o inferno ou para o céu. Nada disso. Juízo do trono branco é para julgar a todos aqueles que vão ser condenados. Aí que acontece a segunda ressurreição, né? Porque a pessoa que morreu em condição de pecado, sem se redimir a Cristo, ela terá que ser ressuscitada para ser lançada no inferno, não somente a sua alma, mas sua alma, seu espírito e também seu corpo. Eles vão ser ressuscitados, vão sofrer eternamente naquele lago de fogo, onde diz a Bíblia que o fogo não se apaga e o seu bicho nunca morre, né? Condenação eterna. E muitos aí estão desacreditados disso, né? Um pregador falou que o inferno é uma realidade conhecida tarde demais. Deus é um Deus de amor, mas é um Deus justo, um Deus que não toma o culpado por inocente. Então esteja debaixo desse sangue de Cristo para evitar ser condenado eternamente e viver eternamente no céu com o nosso Senhor, né? Eternamente na nova cidade. Então aqui acontece o juízo do trono branco. O livro da vida foi aberto, outros livros foram abertos e os mortos foram julgados pelos que está escrito ali naqueles livros. Receberão a sentença, né? Se ajoelharão, vão confessar que Cristo é o Deus, né? Ah, mas eu sou ateu, não acredito em nada disso. Isso tudo para mim aí é conversa fiada de crente, é para botar medo nas pessoas. Esse negócio aí é conversa fiada, quando a gente morre acabou. Então tá, beleza, vamos fazer uma analogia. A gente morre acabou, né? Então quando chegar lá, morreu eu, morreu você, vimos que não tem mais nada, realmente morre, acabou. O que eu fiz? Vivi uma vida boa, vivi com a esperança viva, e o cara também não acreditou em nada, também foi para o mesmo lugar. Mas se chegar lá depois da morte e tudo que a Bíblia diz é verdade, aí não tem volta, né? Se tudo que a Bíblia diz for verdade, e você não tomar essa decisão enquanto vivo, não tem volta. Não tem missa de 7º dia, não tem nada que faça você tirar daquela condenação perpétua, eterna. O irmão fazendo a ilustração da eternidade, ele fala que, pensa num passarinho, todo dia ele chega no asfalto e afia o seu bico no asfalto. Pensa o tempo que demora para esse passarinho afiar o seu bico no asfalto de uma certa forma que o asfalto de todo mundo acabe, né? Olha o tempo, o passarinho chega no asfalto e afia o seu bico e todo o asfalto acaba do mundo.
isso não é nem um instante da eternidade. Estamos falando aqui de uma salvação perfeita. E a partir do momento que você perceber a porta que você perdeu, aí não tem expressão que você vai fazer no inferno que tirará você de lá. Aceite Cristo como seu Salvador hoje, não deixe para amanhã. E nós que já temos Cristo como Salvador, tomamos posse dessa nossa esperança de encontrar com Cristo e não com o anticristo. Essa é a nossa esperança. E para finalizarmos aqui, irmãos, eu queria abrir um período de tempo curto para a gente encerrar, né, Melina? O pessoal já está com sono, está querendo ir embora, né? Mas um período curto de tempo. Alguém tem alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Um corajoso? Eu só queria acrescentar uma coisa que você falou de manhã, lá no início. Quando a serpente enganou o casal. A escritura, parece que Paulo fala lá que ele é ardiloso, nós não conhecemos seus às e pode ver por uma pequena palavra que Eva deu com ele enganou. Então a gente não pode cair. Quando a pessoa fala assim, isso não tem nada a ver, o ardil pode estar ali. Ele roda ao nosso redor, bramando com o leão, buscando a quem possa tragar. Mas é dito também que o anjo do Senhor acampa ao redor de todos aqueles que o temem. Né? Mais alguém tem alguma coisa para acrescentar? Alguma dúvida? Alguém? Alguma pergunta rapidamente? Acho que não, todo mundo já conhece bastante dessas coisas, né? Você falou também que abriu o parênteses, entrou o período da igreja, mas você não fechou o parênteses. O parênteses é fechado. O parênteses é fechado quando acaba o tempo da graça, né? Os profetas do Antigo Testamento, eles visualizaram a primeira vinda de Cristo e visualizaram a grande tribulação, a segunda vinda do milênio, mas eles não visualizaram esse tempo que estamos vivendo hoje, né? A igreja é um mistério que foi revelado tardiamente por apóstolo Paulo. A igreja era um mistério. Os profetas não visualizaram a igreja, certo? Então, os irmãos que já aprenderam bastante, não tem nem pergunta, deve ter explicado muito bem, né? Quando o bicho não morre, o fogo não apaga, o bicho que é a consciência. Então, irmãos, eu pedi para ele perguntar, ele perguntou um negócio que eu não sei. Eu estou pensando. Muitas coisas na Bíblia a gente não tem resposta para tudo. Eu nunca me aprofundei em estudar o que significa esse bicho, mas eu digo para você, não é coisa boa não. Deve ser coisa boa não. Eu acho que talvez pode ser bicho de tipo que está consumindo a carne física e nunca morre, né? Até quando, eu não sei se é Herodes, quando ele morre lá depois de falar algumas coisas em Atos, fala que ele foi comido de bicho, algumas coisas assim, mas realmente, mas eu sei que a condenação vai ser uma coisa que não paga para ver não. A consciência, e a consciência da pessoa, porque todos vão ser julgados, vão ser condenados, eles ouviram a palavra, está ciente da verdade, porém rejeitaram. E outra coisa, ali no Juízo Trono Branco, é dito que os céus e a terra fugirão. Não vai ter, Senhor, eu não aceitei a Cristo porque meu pai não ensinou eu não aceitei a Cristo porque isso aqui não me ensinou, minha esposa não me ajudou. Não tem nada que o cara vai usar, todos estão condenados, indesculpáveis. E no inferno, condenação consciente, nada de perder consciência. Quando Lázaro, lá em Lucas capítulo 16, ele vai para o inferno, lá você vê o tormento que ele passa lá. Pede papai Abraão, pede para mim que Lázaro vai lá, molha o seu dedinho, pinga aqui na minha língua, o calorzinho aqui está pior do que lá em Itaperuna, né? O negócio estava feio lá. Consciente, a eternidade consciente, né? Irmãos, eu acho que está esclarecido mais ou menos? Mais ou menos. Irmãos, então, para a gente poder finalizar, vocês estão doidos para ir embora, né? Ver a colheita do café? Então, para encerrarmos aqui, eu queria deixar as últimas palavras, que é assim: estamos chegando no final dessa exposição e vemos quão maravilhoso é o plano de Deus para toda a humanidade. Espero que você já tenha aceitado a Cristo e tomado posse dessa esperança, mas se ainda não aceitou, ainda há tempo aceitável, pois o amanhã pode ser tarde. Hebreus 3,7 fala assim, assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o seu coração. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o seu coração, não endureça. E nós os demais vamos continuar a nossa peregrinação aqui na terra, com os olhos no alto, aguardando o Senhor Jesus Cristo.
Em Apocalipse, que agora eu quero encerrar com as últimas palavras do livro de Apocalipse, né? Apocalipse 22, que fala assim, ó, o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Mais à frente no versículo 20 ele fala, aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho, amém, ora vem Senhor Jesus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todo vós, Amém. com todos